O capítulo 5 fala sobre os sentidos. A PNL se baseia em como usamos os sentidos. Prestamos atenção no mundo exterior e coletamos informações utilizando os 5 sentidos: visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo. A alegria, o prazer, a compreensão e a agudeza do pensamento, tudo o que faz com que a vida valha a pena de ser vivida, vem através dos nossos sentidos. A atenção. A atenção é direcionada através dos sentidos. Prestando atenção no exterior, você enriquece seu pensamento. Prestando atenção no interior, você se torna mais sensível aos seus próprios pensamentos e sentimentos, mais seguro de si e mais capaz de dar atenção ao exterior. A atenção externa. Há muito do que estarmos conscientes. Nossa atenção consciente é limitada a cerca de 7 coisas, mas há muito mais que notamos de forma inconsciente. A PNL cresceu através da modelagem, observando diferenças que outras pessoas não haviam notado antes, diferenças que acabaram por ser mostradas significativas. A PNL presta atenção nos movimentos dos olhos, por exemplo. Quando você estuda PNL, se torna consciente de movimentos dos olhos de uma forma pela qual jamais o fizera antes, muito embora sempre estivessem lá. O que mais poderia estar lá fora em seu ambiente que é significativo, mas ainda não foi percebido? Algumas coisas passam despercebidas porque as pessoas favorecem um sentido mais do que o outro. Você pode notar muita coisa visualmente, mas ouvir pouco. Após falar com alguém, você poderá lembrar muito bem da sua aparência, mas não estar tão claro quanto ao que disse ao seu tom de voz, por exemplo. Você pode ouvir bem, mas não ser visualmente perspicaz. Após uma conversa, pode se lembrar do que foi dito e das nuances de tom de voz, mas pode não se lembrar bem da aparência da pessoa ou de seus trajes. Você pode prestar atenção principalmente no tato. Pode se lembrar primariamente de sentidos de emoções e intuições de uma conversa, através de seus sentidos de empatia, mas não estar certo quanto aos detalhes do que foi dito ou da aparência da outra pessoa. A maneira de se desenvolver é exercitar seus pontos fracos. Separe certas horas para prestar mais atenção com seus sentidos mais fracos. Você não vai se sentir à vontade, mas vai aprender mais. Se você sempre fizer o que sempre fez, sempre vai obter o que sempre obteve. Mas há sempre mais. Atenção interna. Do que você tem consciência no seu corpo? Frequentemente, estamos apagando sinais de que não gostamos, em vez de prestar atenção neles. Quando você presta atenção, é capaz de compreender e apreciar a si mesmo em um nível mais profundo. Isso é parte de acompanhar o seu próprio ritmo, que foi dito no capítulo passado. Simplesmente estar consciente de seus pensamentos, sentimentos, emoções e estados sem necessariamente tentar mudar. Quanto mais a gente se torna consciente do nosso mundo interno, mais a gente aprecia quem a gente realmente é. E a gente se conhece melhor assim. A consciência interna sistemática é denominada de inventário pessoal. Bom, para realizar um inventário pessoal, você precisa se fazer algumas perguntas. Para isso, seria interessante que você se sentasse quieto por alguns minutos para você se tornar consciente do seu próprio corpo. E do que mais você tem consciência? O que você sente no seu próprio corpo? Comece pelos seus pés e deixe que a sua consciência suba pelo seu corpo. Sinta a conexão entre todas as partes do seu corpo. Que parte estão mais à vontade e quais não estão? Não tente mudar coisa alguma, apenas observe sem julgar. Quais os pensamentos você tem? Olhe para suas imagens mentais, se você conseguir fazer isso. Quais as qualidades dessa imagem? Elas estão movimentando com rapidez,
Tão devagar, ou tão paradas? Onde em seu campo visual elas estão localizadas? Qual a distância que elas parecem estar? Você ouve sons? Que sons você ouve em sua mente? Está falando consigo mesmo? Que tipo de qualidade de voz isso tem? Existem outros sons? De onde eles parecem estar vindo? E como está seu senso de equilíbrio? Você se sente como se estivesse se inclinando muito para um lado, ou para trás, ou para frente? Qual o seu estado emocional? Qual sua emoção que predomina? Esteja consciente dela sem tentar mudar coisa alguma. Depois disso tudo, volte para o momento presente. O inventário não procura mudar coisa alguma, apenas prestar atenção internamente. O inventário é fazer o levantamento de tudo que você tem consciência no seu próprio corpo. Sistemas representacionais. Assim como vemos, ouvimos, sentimos sabores, tocamos e cheiramos o mundo exterior, também recriamos essas mesmas sensações em nossas mentes, reapresentando o mundo a nós mesmos através do uso interno de nossos sentidos. Podemos nos lembrar de experiências verdadeiras passadas ou imaginar experiências futuras possíveis ou impossíveis. Você pode se imaginar correndo para pegar um ônibus, uma imagem visual lembrada, ou correndo pelos canais de Marte, vestido com uma fantasia de Papai Noel, estaria na imagem visual construída, imaginada, criada. A primeira terá acontecido, de fato, é verdadeira. A segunda não, mas você pode representar ambas. Usamos nossos sistemas representacionais em tudo que fazemos. Memória, planejamento, fantasiando e na solução de problemas. Os sistemas principais são os seguintes: sistema sinestésico, visual, auditivo, olfativo e gustativo. O sistema sinestésico é composto de nossos sentidos internos e externos, de tato e consciência corporal. Também inclui o sentido de equilíbrio, embora haja literatura que trate isso como sistema representacional separado, o sistema vestibular. As emoções também estão incluídas no sistema sinestésico, embora emoções sejam ligeiramente diferentes. São sensações sobre alguma coisa, embora ainda sejam representadas sinestesicamente pelo corpo. Quando você imagina estar se equilibrando numa trave e tem a sensação de tocar uma superfície lisa ou sentir-se feliz, está usando um sistema sinestésico. Às vezes, os sistemas olfativos ou gustativos são tratados como parte do sistema sinestésico. Esses dois são menos importantes nas culturas ocidentais, europeia e norte-americana. Para a hipnose, a gente trata apenas o sinestésico visual e o auditivo. O sinestésico, na hipnose, engloba o olfativo e o gustativo também, além do tato e das emoções. Então, o sinestésico seria basicamente as sensações e emoções. O sistema visual, como o nome diz, a gente cria imagens internas, visualizando, sonhando acordado, fantasiando, imaginando o que for. Quando você imagina estar olhando para um de seus locais favoritos, ou uma boa praia para tirar férias, está usando seu sistema visual. Sistema auditivo. O sistema auditivo é usado para ouvir música internamente, falar consigo mesmo e ouvir novamente as vozes de outras pessoas. O pensamento auditivo é frequentemente uma mistura de palavras e outros sons. Quando você imagina a voz de um amigo ou de uma de suas peças musicais favoritas, das suas músicas, está usando o sistema representacional auditivo. Pistas de acesso. O sistema representacional que estamos usando se mostra em nossa linguagem corporal através da nossa postura, padrão de respiração, tom de voz e movimentos oculares. Esses são chamados de pistas de acesso. Se associam ao uso de sistemas representacionais e os tornam mais fáceis de serem acessados. A linguagem que utilizamos também oferece pistas quanto ao sistema representacional que estamos usando.
como já foi dito antes, palavras baseadas nos sentidos associados a sistemas representacionais são chamadas de predicados. Pessoas visuais normalmente têm movimentos oculares desfocados ou para cima, para a direita, para a esquerda. Desfocado seria olhando para o horizonte, sem muito objetivo. Tá olhando o que a gente chama para o além, né, para o nada. O tom de voz e a velocidade da voz geralmente é uma fala rápida, tom de voz alto e claro. A respiração seria alta e pouco profunda na parte superior do peito. E sobre a postura e os gestos, teria mais tensão no corpo, frequentemente com o pescoço estendido. Frequentemente o tipo corporal mais magro, o que seria um ectomórfico, né? Já pessoas auditivas têm movimentos oculares na linha mediana, que seria na linha do ouvido, movimentos horizontais. O tom de voz seria meio melodioso, ressonante, em ritmo médio. Frequentemente possui um ritmo subjacente. É uma pessoa que está mais preocupada com o tom de voz, com a melodia, já que ela é auditiva. A respiração é regular no meio do peito. O tipo corporal frequentemente mediano ou mesofórmico. Pode haver movimentos rítmicos do corpo, como se estivesse ouvindo uma música. A cabeça pode estar inclinada para o lado, como se estivesse na posição do telefone, como se ela quisesse apontar o ouvido na direção da pessoa que ela está conversando. Já o sinestésico tem um movimento ocular abaixo da linha mediana. Ela é uma pessoa que olha basicamente para baixo. O tom de voz seria mais baixo e profundo. O ritmo seria mais lento, macio, com muitas pausas. A respiração é mais profunda e vem do abdômen. Já em relação à postura e os gestos, seriam ombros mais arredondados, cabeça para baixo, tom muscular relaxado. Pode gesticular para o abdômen e na linha mediana. É a pessoa que a gente chama de um pouco mais para baixo, né? Literalmente. Que ela está mais preocupada com os sentimentos, com as emoções, com os sentidos. Essas são as principais pistas de acesso, ou formas principais pelas quais sintonizamos nosso corpo às diferentes maneiras de pensar, que são os sistemas representacionais. Elas nos indicam sobre como pensamos, mas não dos pensamentos específicos. Você não sabe o que a pessoa está pensando, mas sim como a forma que ela esteja pensando, né? Também são generalizações e não são verdadeiras em todos os casos. Algumas pessoas pensam principalmente em linguagem e em símbolos abstratos. Essa forma de pensar é frequentemente denominada digital. Uma pessoa que pensa dessa maneira tem tipicamente uma postura ereta, frequentemente com braços cruzados. Sua respiração é pouco profunda e restrita, e a fala é monótona e muitas vezes entrecortada. Os que apresentam pensamento digital normalmente falam em termos de fatos, estatísticas e argumentos lógicos. É o tipo de pessoa que se baseia em artigos, em livros. É o tal do sim ou não. É ou não é. É o tal do digital, né? Sim ou não, é lógico, é uma pessoa bem lógica. Em relação às pistas de acesso oculares, né? O movimento dos olhos, também chamado de movimentos oculares laterais, porque você vai ter uma noção do que a pessoa está pensando, da forma como ela está pensando, para o lado que o olho se desloca. Então, é basicamente o seguinte: você está de frente para a pessoa que está te olhando, então eu vou fazer a análise para o movimento que você vai ver de fato o olho da pessoa. Então, se o olho dela estiver para sua direita, seja para cima, para o lado ou para baixo, ela vai estar no campo real, no campo lembrado, nas memórias que de fato existiram. Se tiver para sua esquerda, se ela apontar para sua esquerda,
você está de frente para ela, né? Então o olho dela foi para a sua esquerda. São as imagens construídas, as imagens criadas, imaginadas. Se for na linha superior, se ela estiver olhando para cima, ela está pensando em termos visuais. Se for na horizontal, ela está pensando em termos auditivos, né? Sons lembrados, sons construídos. E se ela estiver olhando para baixo, se ela estiver olhando para baixo e para a sua esquerda, né, para a direita dela e para a sua esquerda, ela tá lembrando, ela tá criando sentimentos e sensações corporais. Ou ela tá lembrando, né, de sentimentos, é o campo sinestésico. Já se ela estiver apontando para a sua direita e para a esquerda dela, ela tá tendo um diálogo interno, como se ela estivesse conversando com ela mesma. Esse diagrama, né, essas pistas de acesso você pode encontrar em qualquer livro de PNL, tem isso, qualquer livro de linguagem corporal tem isso. Na internet tem também, é só digitar pista de acesso oculares, movimentos oculares laterais, que você vai encontrar e vai ter uma ideia melhor, uma ideia visual do que eu estou falando, né? Principalmente se você for visual. Esses padrões oculares são os mais comuns, mas existem pessoas que são invertidas. Não é porque a pessoa é estranha, mas o padrão dela é invertido. Ao invés da sua direita, né, da esquerda dela, ser o lado lúdico, que é o lado lembrado, o lado real, passa a ser o lado criativo. Então, às vezes, você precisa fazer perguntas de controle para saber se a pessoa de fato segue o padrão normal ou o padrão invertido. Quando você se torna mais consciente das pistas de acesso, vê que algumas pessoas têm pistas de acessos invertidas. É diferente. Por isso que é realmente necessário fazer as perguntas de controle. Eu gosto muito de usar as perguntas do café da manhã, porque quase todo mundo toma café da manhã ou almoço, o que quer que seja, porque você já pergunta para a pessoa se ela tomou café da manhã. Se ela olhar para cima e para o seu lado direito, ela vai estar lembrando, né, do café da manhã. E aí você já pode ter uma ideia que ela segue um padrão normal. E aí você fala, a pessoa fala, tomei sim. E, e o que estava em cima da mesa, você lembra? Aí ela, de novo, olha para cima e olha pro lado direito. Aí ela vai recriar a imagem do café da manhã na mente dela. Ela fala, tinha um pão, um copo de leite, um suco, sei lá. Então você já pode ter uma ideia de que de fato ela segue um padrão normal. Caso ela responda todas essas perguntas e você tenha certeza de que ela está realmente lembrando, não seja uma criação, e ela estiver olhando ao contrário, estiver olhando para a sua esquerda, ela é invertida. Mas também outros padrões oculares, por exemplo, piscar, né? A gente pisca o tempo todo, faz parte do mecanismo natural para lubrificar o globo ocular. Muitas pessoas piscam quando estão pensando. Às vezes a pessoa acessa a memória e ela começa a piscar. Essa parece ser uma maneira de dividir informações em blocos, e o piscar pode pontuar o pensamento. Então, quando ela vai raciocinar, é como se ela estivesse processando. Se fizer um paralelo com a informática, você olha quando o computador está pensando, né, tem uma luzinha do HD, da memória, que ela começa a piscar. E o olho da pessoa começa a piscar também. Então, esse seria um paralelo para você saber que, de fato, a pessoa está processando informações. Mas o piscar excessivo pode significar nervosismo também. Uma pessoa muito nervosa, ela pisca mais do que o normal. Certas pistas de acesso são evitadas. Isso pode significar que a pessoa está sistematicamente bloqueando informações visuais, auditivas ou sinestésicas do seu consciente, talvez como resultado de um trauma anterior. Ou nenhuma pista de acesso óbvia. Alguém pode estar falando de tópicos de tal forma
familiar e óbvia, que não precisa acessar, né? Então, ela tem muito contato com aquilo, então ela não precisa voltar na memória dela, tá assim, tá? É uma memória de fácil acesso. Então, ela não vai fazer nenhum movimento ocular. Ela vai lembrar, mas sem fazer nenhum movimento. Ou então ela vai criar sem nenhum movimento. Esses padrões de pista de acesso não óbvio, ou quer dizer, óbvio, né? Ela, quando é criacional, quando está criando, quem gosta de usar muito isso são os mentirosos profissionais. As pessoas conseguem fingir de uma forma bastante real a mentira. Então, para ela acredita tanto naquilo que ela está falando que ela usa ah, os acessos visuais oculares como se ela estivesse lembrando, quando na verdade ela está criando. Mesmo que ela não faça nenhum movimento, então vai parecer mais natural. E tem algumas pistas de acesso incomuns. Essas são provavelmente resultados de uma pessoa que faz uma sinestesia, uma mistura de sistemas representacionais simultaneamente. Tem uma... Aqui eu tenho que fazer uma pausa para explicar a sinestesia com C e a sinestesia com S. Isso vai depender muito da literatura, mas o Joseph O'Connor usa sinestesia com C para falar sobre a, a pista de acesso, o sistema representacional, desculpa, o sistema representacional do sentimento e da emoção, da sensação e da emoção. Já a sinestesia com S, ele fala que é uma mistura de todos os acessos, que seriam os visuais, auditivos e sinestésicos com C. Então, o padrão da PNL é um guia, é uma guia e uma generalização. E como toda generalização, algumas vezes não será verdadeiro. Lembre-se de que a resposta está na pessoa à sua frente, não na teoria. O que a gente fala, não adianta você estudar, não adianta você estudar e só estudar se você não praticar. A teoria fala uma coisa, mas na prática a teoria é outra. Você vai realmente colocar em prática a sua teoria se você praticar. A teoria por si só ela é muito bonita, mas às vezes ela não se encaixa dependendo do padrão das pessoas. Cada pessoa é uma pessoa, cada mente é uma mente. Então, se você simplesmente se deixar levar pela teoria, às vezes você vai ficar enganado, você vai se perder. Existem perguntas para as pistas de acesso, para identificar as pistas de acesso. Eu vou citar algumas perguntas a seguir, né, que vão te dar uma ideia dos acessos oculares, para você poder olhar se a pessoa está lembrando de uma cena, né, de uma imagem, ou está lembrando de um som, ou está acessando um diálogo interno, ou a parte sinestésica dela. Então, vamos lá. Você pergunta para ela, de que cor é a porta da frente da sua casa? Cor, obviamente, você vai acessar a parte visual, né, da sua mente. Já se você perguntar para ela como é morder uma laranja, aí já vai ser o gustativo, né, o sinestésico. Você consegue ouvir uma música na sua mente? Seria o auditivo. Como é a sensação de estar feliz? Você consegue imaginar, lembrar de um momento que você esteve muito feliz na sua vida? Já vai acessar o sinestésico, né, de sentimentos e emoções. E por aí vai. Aí você pode falar falar em termos de criação, de imaginação, ou em termos reais, verdadeiros, na parte para ela acessar a parte lúdica do acesso ocular. Falar um pouco agora sobre as imagens mentais, né?
Quando você utiliza o sistema representacional visual, vê imagens em sua mente. Isso é importante para um pensamento claro, designa criatividade e sucesso na maioria das matérias acadêmicas. Todos são capazes de visualizar, embora algumas pessoas aleguem que não consigam. No entanto, todos devem criar imagens mentais. Do contrário, como reconheceriam suas casas e seus carros? O reconhecimento envolve equiparar aquilo que você vê a uma imagem lembrada. Se você não tivesse qualquer imagem lembrada, não poderia reconhecer coisas conhecidas. Por exemplo, o rosto da sua mãe. Você não tem consciência dessas imagens armazenadas no momento, já que ocorre tão rapidamente, mas elas têm que estar lá, de alguma forma. A única alternativa seria trabalhosa: encontrar uma equivalência através de uma descrição verbal de todas as coisas similares que lembram aquilo que você está tentando imaginar. Descrições verbais levam muito tempo. Uma imagem oferece as informações num piscar de olhos. É aquela história, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Olhe à sua volta e imagine quanto tempo levaria para descrever seu entorno em palavras para um amigo. Dê a ele uma imagem e aí fica fácil. O treinamento em PNL ajuda você a se tornar mais consciente e a ter maior controle de suas imagens mentais para que possa pensar de forma mais criativa e flexível. Muitos padrões em PNL são mais fáceis de compreender e aprender quando você tem consciência de suas imagens mentais. Agora eu vou propor um exercício para ajudar a desenvolver o sistema representacional visual. Você tem que ver quais que são as partes que são mais fáceis e quais são mais desafiadoras. Então vamos lá, desenvolvendo a visualização. Feche os olhos, relaxe seu corpo e olhe para sua tela mental. Descreva o que você está vendo para você mesmo. De início, provavelmente serão tons cinzas com borrões de branco. Poderá haver uma imagem negativa daquilo que estava olhando antes. Quando isso se acalmar, imagine um pequeno ponto preto no centro do seu campo visual. Faça com que seja o mais preto possível. Agora, imagine esse ponto crescendo como uma gota de tinta derramada sobre a água, de forma que lentamente se espalhe a partir do centro e comece a colorir toda a sua tela mental. Quanto mais preta você fizer com que a tela se torne, melhor. Ponha a mão sobre os olhos se isso te ajudar. Agora, abra os olhos e olhe para um objeto próximo. Relaxe os olhos. Não fique olhando fixamente para o objeto, nem tente fixá-lo na sua mente. Aos poucos, feche os olhos. Quando fizer isso, mantenha uma imagem do objeto no seu campo visual mental. Pode ser útil olhar para a esquerda, mesmo que seus olhos estejam fechados. Essa posição ocular ajuda a visualização. Feche os olhos e imagine o objeto à sua frente, exatamente como era. De que cor que era o objeto? Visualize a cor o mais vivamente que puder. Agora, torne a imagem ainda mais brilhante. Imagine um holofote sobre o objeto, uma luz bem forte, fazendo com que se destaque ainda mais. Imagine tornar o objeto menor, de tal maneira que ele se some à distância. Agora faça com que fique bem perto, como se estivesse dando um zoom. Ser capaz de imaginar perspectivas diferentes é importante. Você precisa ser capaz de controlar sua imagem observando-a de diferentes ângulos. Imagine-se flutuando perto do teto, olhando o objeto de cima. Agora, imagine-se no chão, como se estivesse deitado, olhando o objeto de baixo. Agora, mova o objeto em sua mente.
Imagine virá-lo de cabeça para baixo para que possa ver seu fundo. Agora, vire-o para que possa vê-lo por trás. Se isso for difícil, abra os olhos e faça isso fisicamente no objeto, se puder. Depois, feche os olhos e visualize o que você acabou de ver. Imagine-se virando o objeto do avesso e vendo-o por dentro. Agora, imagine-se entrando nele para que possa vê-lo por dentro. Depois, pode abrir os olhos. Alguns livros sobre visualização dão a impressão de que todos podem ver espantosas imagens em 3 dimensões que ficam impressas na mente durante minutos de cada vez e que qualquer coisa a menos não é bom bastante. Mas isso não é verdade. As pessoas variam muito no quão facilmente e vivamente podem visualizar, mas todos podem melhorar sua clareza e controle com a prática. Todos têm memória fotográfica, mas algumas pessoas têm filme de melhor qualidade do que suas máquinas fotográficas. Eu, por exemplo, não tenho uma visualização de imagem mental muito boa. Então, esse tipo de exercício me ajuda bastante a melhorar a qualidade da minha imagem mental. E você pode fazer isso de diversas formas, com vários objetos, colocando mais objetos na cena, imaginando cenas mais complexas à medida que você for conseguindo conquistar com essa habilidade com 1 ou 2 objetos. Agora, sons mentais, né? Ouvindo sons mentais. Ser capaz de imaginar sons com clareza tornará seu pensamento mais flexível e criativo. Vai derivar o maior prazer da música e você vai ser capaz de mudar seu diálogo interno de forma a torná-lo mais apoiador e positivo. Também temos um exercício para isso, para desenvolver o sistema representacional auditivo. Você vai, de novo, ver quais são as partes fáceis e quais são as mais difíceis e trabalhar basicamente nas que forem mais desafiadoras. Vamos ao exercício. Feche os olhos. Faça um barulho batendo com seu punho na cadeira ou na mesa, onde quer que seja. Agora ouça esse som novamente na sua mente. Agora imagine mais uma vez esse som. Primeiro mais alto, depois mais baixo. Faça o barulho novamente se tiver dificuldade de lembrá-lo. Agora, imagine que o som vem do outro lado da sala, como se você tivesse feito em outro lugar. Imagine o vindo de cima, depois de baixo. Pode ajudar a imaginar-se batendo com seu punho na cadeira mais uma vez. Agora imagine a voz de alguém da sua família. Ouça dizendo algo. Pode ajudá-lo a criar uma imagem da pessoa vendo abrir a boca e falando. Pode ajudar a olhar para o lado. Essa posição ocular torna mais fácil ouvir sons internos. Olhar a nível do horizonte, né? A seguir, imagine o som da sua música favorita. Faça com que seja mais alto, depois mais baixo. Faça com que seja mais rápida, depois mais lenta. Faça com que venha de diferentes partes da sala, como se tivesse um aparelho de som em cada canto da sala ou do quarto. Depois pode abrir os olhos. Uma estratégia para você ouvir melhor os sons é imaginar que alguma coisa ou alguém esteja fazendo esses sons. Por exemplo, você imaginar o som de um violão, imagina que alguém esteja tocando o violão. Pode ser mais fácil. Se você quiser imaginar uma fala, imagina que alguém esteja falando com você. Pode ser mais fácil ainda. Na próxima aula eu vou falar sobre preferências de sistemas representacionais. Basicamente, todas as pessoas que têm os sistemas representacionais ativos, seja visual, auditivo ou sinestésico, têm todos ativos, mas preferem um ao outro, ou preferem 2.
E a gente vai falar sobre isso na próxima aula.